uma fábula que acabou sendo utilizada como arma ideológica. Olá, sejam muito bem-vindos! Este é o Passeio Literário. Eu sou Priscila e a nossa aventura de hoje será guiada pelo livro A Revolução dos Bichos, do escritor britânico George Orwell. O livro foi publicado em 1945, após ser rejeitado por muitas editoras. Isso porque ele traz uma crítica e uma sátira ao regime de Stalin, mas como a União Soviética era aliada da Inglaterra contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, não cairia muito bem publicar um livro desta natureza. Mas o livro acabou sendo publicado. Em 1954, o autor já havia falecido. Os Estados Unidos acabou comprando os direitos da obra dos herdeiros do Orwell e mandou para os ingleses produzirem uma animação. Essa animação, ela tinha como objetivo aumentar a força dos Estados Unidos contra a União Soviética, porque já estávamos no contexto da Guerra Fria. Então, a União Soviética, que antes era aliada à Inglaterra e aos Estados Unidos contra a Alemanha, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, já se vira contra os Estados Unidos. Temos ali uma luta entre o socialismo e o capitalismo. Então, os Estados Unidos acaba produzindo esta animação como uma arma ideológica. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês conheçam essa animação. Vale dizer que o final desta animação foi mudado, porque o livro traz uma similaridade entre capitalismo e socialismo, mas como o objetivo dos Estados Unidos era ideológico, houve uma mudança no final para que as pessoas entendessem que não é a mesma coisa. O socialismo é mau e o capitalismo é bom. Não vou contar para vocês o final do livro, claro, mas se você tiver curiosidade em conhecer tanto o livro quanto essa animação, vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição para vocês. A obra, ela é uma sátira e nós conhecemos ali dois personagens principais, que são dois porcos que acabam assumindo o controle. Eu já vou contar a história para vocês, mas eu preciso fazer mais essa contextualização histórica. Esses dois porcos, eles seriam o Bola de Neve e o Napoleão. Então, nesta fábula, o Bola de Neve simbolizaria o Trotsky e o Napoleão simbolizaria o Stalin. Acontece que o Lenin foi o grande nome da Revolução Russa e o Lenin morre em 1924 e alguém precisa assumir o poder. Então surgem dois nomes, o Trotsky e o Stalin. Os dois são socialistas, mas eles têm uma diferença básica. O Trotsky dizia o seguinte: nós precisamos fazer com que o socialismo seja abraçado por outros países. Nós podemos fazer uma revolução mundial. Todas as pessoas, então, abraçando o socialismo, nós seríamos mais fortes. E o Stalin diz: não, nós temos que fortalecer o socialismo dentro da Rússia. É aqui dentro que ele tem que ser muito forte. Por fim, nessa disputa pelo poder, o Stalin acaba vencendo e o Trotsky é obrigado a se exilar. Após passar por alguns países, ele acaba se exilando e permanecendo em definitivo no México. Os parentes dele que ficaram na Rússia, filhos, noras, genros, netos, acabaram sendo mortos pelo Stalin. E o Trotsky, então, uma filha vem com ele
ele acaba produzindo muito material de crítica à forma como o Stalin conduz esse processo socialista. E ele vai escrevendo, ele continua com seu posicionamento, e inclusive lá na Rússia tem pessoas ainda que defendem que o ponto de vista, a proposta do Trotsky de expandir o socialismo para outros países era a mais viável. Cansado de toda essa oposição, no final da década de 1930, o Stalin manda matar o Trotsky no México. Olha o alcance, né, do Stalin. Então o Trotsky ele é assassinado com um picador de gelo. E aí o Stalin então manda matar todas as pessoas que estavam na União Soviética, na Rússia, que eram apoiadores das propostas do Trotsky. Então é importante conhecer isso para que vocês entendam melhor todo o funcionamento de cada um desses porcos nessa história. Vamos a ela então. Existe uma fazenda onde tem vários animais e o Sr. Jones é o dono ali. Tá passando por algumas dificuldades, ele começa a beber muito e ele acaba, às vezes, esquecendo de dar o alimento para os animais, às vezes dando menos, ele castigava os animais e os animais já estavam muito cansados disso. Até que o Major, ele era um porco, ele era o animal mais velho da fazenda, por isso ele era muito respeitado como sendo o animal mais sábio do lugar. Ele reúne todos os animais e ele diz então que ele teve um sonho de que um dia a fazenda não estaria mais sob o domínio de um humano, e sim sob o domínio dos animais, e que os animais seriam livres e que trabalhariam para eles mesmos e não para um humano. E ele planta então essa semente nos animais. Os animais começam a gostar desta ideia e começam a planejar esta revolução. O Major acaba morrendo, ele já estava bem debilitado, ele acaba morrendo e os porcos que encabeçaram essa revolução, o Napoleão e o Bola de Neve, acabam discutindo muito este assunto. Vamos lembrar, né? Nós estamos falando aí de uma fábula, então os animais falam sim, eles conversam, eles planejam, eles pensam. E aí, num dia em que o Sr. Jones vai lá alimentar os animais e acaba se descuidando na hora de fechar bem lá as portas onde os animais ficavam trancados, eles acabam fugindo e fazendo toda a revolução e colocam o Sr. Jones para fora, mandam ele embora da fazenda e assumem o controle. Claro que ele vai buscar os amigos, o Jones vai buscar os amigos, acaba tentando retomar a fazenda de novo, mas não consegue, porque aí os animais já estão mais organizados e conseguem não apenas assumir o controle, mas permanecer no controle. Quem encabeça tudo isso são os porcos, que seriam os mais inteligentes. Para que tudo funcione, eles criam alguns mandamentos. Então, esses mandamentos, eles têm como objetivo evitar que os animais se tornem semelhantes aos humanos. Então, é proibido tomar álcool, é proibido dormir na cama, ninguém vai morar na casa do humano, porque aquilo não é adequado. Eles colocam ali na porta do celeiro vários mandamentos e o mandamento dizendo que todos os animais são iguais. Então, um animal não pode matar outro animal, então tem lá todas as regras para o bom funcionamento. E aí os animais começam a trabalhar muito felizes, porque eles acreditam que agora, finalmente, estão livres e todo o trabalho terá o retorno somente para eles. Eles não terão que dividir aquilo com nenhum humano. Eles mesmos usufruirão dos resultados do fruto do trabalho. Acontece que
o Napoleão acaba assumindo o controle, né? O Bola de Neve acaba, enfim, perdendo essa disputa de poder. E o Napoleão começa, então, a instituir uma carga horária mais forte, uma restrição alimentar e, por fim, o Napoleão ele começa a fazer negócios com outros fazendeiros. Ele acaba se mudando para a casa do humano, ele faz negócios, né, com outros fazendeiros. E os animais acabam ficando perdidos, sem saber exatamente o que está acontecendo. Para finalizar tudo isso, tem uma frase que eu penso que retrata muito bem essa história, que é um dos mandamentos que eles acabam modificando. Lembra que eu falei para vocês que tinha um mandamento que dizia todos os animais são iguais? Pois bem, eles complementam este mandamento, que fica da seguinte forma: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. É uma obra muito esclarecedora também sobre essa diferença de socialismo e capitalismo, soube até de alguns professores de história que gostam de utilizar essa obra para explicar um pouco como é que funciona, principalmente o socialismo, até porque é um livro pequeno, é um livro de leitura rápida e é uma leitura que flui bastante também, é uma leitura muito agradável, então isso já ajudaria também a animar os estudantes a ler, a conhecer. E de uma maneira que talvez fosse até menos cansativa do que ficar somente ali nos livros didáticos, mas é uma obra que vale a pena conhecer, é um grande clássico da literatura mundial e ao lado do livro 1984 é a grande obra da vida do autor. Não sei se você já teve essa experiência literária, se você conhece essa obra, se você conhece, deixa aqui nos comentários. Se você quiser assistir a animação, que eu vou deixar o link aqui, se você quiser também, volte aqui depois e compartilhe conosco também as suas percepções, as suas opiniões, o que é que você achou, se você gostou, se você não gostou, e participe, é muito importante a sua participação aqui. Se vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, este é o Passeio Literário. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e de convidá-los também para embarcar conosco nesta aventura que é a literatura. Eu volto em breve com mais experiências e mais dicas literárias para vocês. Até lá!